Vamos começar essa nossa discussão. Quanto tempo nós temos? 20 minutos, certo. Eu anotei algumas questões aqui que são interessantes, que peguei aqui nas apresentações, que a gente pode entrar num debate interessante aqui. Uma questão que a gente pode começar é sobre essa questão da degradação induzida por potencial de módulos fotovoltaicos, o PID, né? O PID, como é que você fala em português? Potential Induced Degradation, né? Eu vou aliar com a questão que a Carla colocou do estudo da Holanda, né? O PID ele é criado quando a tensão entre o polo negativo e o terra, né, for uma tensão negativa, né? Até não importa se o frame está aterrado ou não, porque mesmo se não estiver aterrado, ele vai estar equivalente a 0 volts aí pela própria ligação da estrutura de construção civil, certo? Até inclusive para o PID funcionar, precisa aterrar o frame, né, para o inversor poder ter a tensão positiva para a recuperação, né? Senão ele não vai funcionar o anti-PID, né? Certo? Mas esse estudo que a Carla colocou, dentro de uma mesma string, né, o inversor possuía diferentes mismatches ao longo do tempo, só que pelo visto foi ao longo de vários anos. O PID, pelo visto, é ao longo de alguns dias, ou será que ao longo de alguns anos? Será que não tem relação uma coisa com a outra? Será que não foi causado por PID esse mismatch? Posso, com licença? Mas sim, é um ponto interessante e é uma questão muito legal da gente falar desse mismatch ampliado com o tempo, né? Então, quando a gente coloca em torno de alguns dias, na verdade, a gente coloca... isso seria um teste mais acelerado, né? Pode ser que a gente tenha dias que a temperatura não esteja tão alta, ou a umidade não esteja tão úmida, né? Então pode acabar levando talvez alguns meses, alguns anos para esse efeito se pronunciar na prática, né? Numa condição fora de laboratório. E realmente sim, quando a gente dá uma olhada estatisticamente assim, numa string, as strings com os módulos do lado mais negativo, eles tendem a ter uma degradação maior, né? Então realmente a gente tem isso para módulos do tipo P, né, que a gente está lidando, né? Uhum. Então sim, é uma questão que é um mismatch em potencial, sim, que a gente pode acabar tendo em usinas maiores. Não né? sei se tem mais informações do estudo, se foi os módulos negativos que deram maior mismatch com os positivos, algo nesse sentido. Esse estudo até saiu em uma universidade, então a gente tem sim bem mais informação. Mas o que eu acho que... vou tirar isso aqui. O que eu acho que a gente pode contribuir bastante principalmente em relação à degradação dos módulos, ela vem desde a fabricação deles. Então, mesmo que a gente coloque a mesma quantidade pesada de todos os componentes químicos, na hora de fabricar o módulo, todos os fabricantes de módulo, até os que estão aqui presentes, depois podem confirmar para nós, que eles são feitos em range de potência. E aí, se esse módulo está, por exemplo, do 230 para o 245 que tinha na época, esses módulos eles são testados e aí sim classificados após a fabricação no range de potência que eles vão se classificar. Com isso, no mesmo lote de módulo, você pode ter ali, daquele string, por exemplo, um que está te dando 231 watts, um que está te dando 232, um que está te dando 233, e aí sim, a diferença entre eles, no final das contas, ela vai ser propagada de acordo com aquilo que eles têm no começo. O efeito PID, ele é um efeito diário. Então, todos os dias, aqueles elétrons, eles acham o caminho de volta para a Terra, não é? E aí, sim, eles se perdem novamente. Então, isso acentua também ao longo dos anos, o que acaba degradando ainda mais o módulo e a potência que ele consegue te entregar, no final das contas, acaba sendo menor. Por isso que a gente aplica, aí, normalmente, no caso dos inversores, uma tensão reversa para tentar desorientar esse caminho, deixar os elétrons perdidos ali dentro dos módulos, mas ainda assim, no final do dia, praticamente, todos os módulos, mesmo com o efeito anti-PID que o inversor trouxe, todos os módulos que ele já tem esse caminho, eles tendem a encontrar de novo aquele caminho de formiga lá, que eles fizeram já ontem. Então, querendo ou não, mesmo a gente tendo isso, a gente consegue desacelerar e aí, ao longo da vida útil dos módulos, a gente tem 10%, 15% de produção maior quando o inversor te entrega
o anti-PID, certo? Não, acho que não tem muito o que acrescentar quanto à funcionalidade, mas vale comentar que ontem mesmo teve o painel dos fabricantes de módulos e todos hoje já possuem tecnologia de anti-PID, né? Talvez a questão do sódio, né, na construção do vídeo, Exato. do vidro, né? Isso. Vidro temperado aí. Exatamente. Uhum. A gente viu somente o sódio que causa o PID, não sei se tem mais algum outro material ali. Não. Inclusive nos tipos P, né? Desculpa, nos tipos N, a gente vai ter acúmulo de íons negativos, né? A gente vai ter um contrário ali no caso da degradação. A gente vai começar a ver módulos degradados ali perto do polo positivo. Então, mas quando a gente fala na prática, na situação do Brasil, os tipos de módulo que a gente usa, daí seria praticamente só o sódio mesmo. Uhum. Então, assim, essa tecnologia, até mesmo a tecnologia que foi apresentada ontem de grafeno, etc. Então, são tecnologias que ajudam a contribuir para que esse efeito não ocorra. Uhum. Mas também vale comentar que, quando a gente fala desse tipo de situação, né, como vocês comentaram, é da grande diferença de potencial, né? E quando a gente fala em aplicações residenciais, por exemplo, a gente não vai encontrar esse tipo de problema, tá? Então, para ninguém ficar também super preocupado com essa ideia. Ele acontece em uma situação muito menor, né? Então, assim, é como se, não digo se ele é exatamente proporcional, mas a gente tem esse efeito, essa preocupação maior realmente nos maiores. Mas, qual tensão, mais ou menos, que começa a dar problema de PID mais forte? Né? Então, na verdade, assim, ele já começa a aparecer em qualquer tensão, na verdade, né? Mas ele... quando a gente está falando de uma planta residencial, a gente não tem uma preocupação talvez tão grande com esse efeito. Né? A gente tem outras questões que talvez elas façam mais sentido. Assim, sujeira, coisa assim. Exatamente, esse tipo de coisa. Inclusive no nosso RS, né, uma das preocupações é justamente essa. Né? A gente tem um sistema que a gente chama de boost espelhado, para em vez de ele fazer esse aumento da tensão, ele vai tomar o positivo como referência, para quando ele tiver ali numa tensão específica, ele vai evitar, vai mitigar esse efeito dentro dos residenciais também. Uhum. Gabriel apresentou uma questão ali no esquema elétrico, né, de isolar, usar o transformador uma mini geração, provavelmente, né, potências maiores, aí, de isolar o transformador e ter uma tensão positiva, ali, uma fonte, algo assim. Essa fonte interna do inversor? Sim. Então, a gente geralmente precisa de um equipamento externo para a gente fazer isso, né? Ou então algum tipo de... E precisa ter Hall frame, né? Sim, e a gente também ele não vai estar ligado, né? Então a gente vai precisar de algum tipo de alimentação pelo CA ali também. Então, mesmo que seja interno ao equipamento, ele é externo ao circuito normal de inversão, né? Mas no CA, o levantamento CA, sim, daí é um equipamento externo mesmo, realmente uma caixinha, que ele vai fazer essa parte do levantamento, sim. Não é um problema essa tensão CC adicional ali, que talvez tenha que ser muito maior, de ultrapassar o nível de baixa tensão, de 1500 volts, entre o polo positivo e o terra, de exigir talvez já começar a entrar em nível de média tensão, e daí os problemas de segurança são bem maiores, né? Sim. A gente tem tanto essa questão que tem que ser levada em consideração no lado CC, mas também no lado CA, né? Então, às vezes, o seu cabo ele pode estar mais ou menos ali no limite. Então, quando você faz esse levantamento ali, né, você vai adicionar ali uma componente CC nele. Então, você também tem que tomar esse cuidado no projeto do cabo CA também. Certo. Carla, sobre essa questão do monitoramento a nível de módulo, né? Isso daí claro, é muito importante para poder identificar exatamente qual que é o problema, né? Vocês têm muitos casos, na experiência de vocês aqui no Brasil, né? Do cliente ter identificado e ter logo reparado problemas, assim, porque não faz tantos anos, né, que a SolarEdge está aqui no Brasil. Não, já aconteceu casos de terem que o pessoal reparar imediatamente ali por degradação, por algum outro problema? Já sim, a gente está aqui no Brasil desde 2017 e
existem casos, inclusive super atuais, que a gente detecta o problema e que a gente já corrige o problema sem nem a necessidade nem do integrador e nem do usuário final ficar sabendo que isso aconteceu. Então, em todos esses casos, a gente manda um e-mail para eles informando, mas pode vir também essa necessidade do integrador para nós. E aí a gente ajuda ele a talvez aí fazer alguma leitura ou ler ou escrever no inversor através desse monitoramento. Então, é algo que a gente tem aí muito presente hoje em dia e ajuda muito, porque você imagina, esse sistema que a gente estava usando é em cima de um prédio, que a gente estava usando de exemplo. E ele tem ali mais de 500 placas que foram dispostas em cima do telhado. Você imagina ali, por string, se o integrador tivesse que ficar testando módulo a módulo para achar o módulo defeituoso que está ali baixando o potencial de toda a string. Então, isso para a SolarEdge já é uma coisa que não acontece mais, já é uma coisa que ficou no passado, porque a gente consegue prever exatamente o módulo e ele lá fazer a substituição daquele módulo, sem detrimento aí ao tempo, às vezes onde você vai colocar uma escada em cima do seu telhado, às vezes a distância mesmo de onde estão esses módulos fisicamente, você pode ter uma usina só e utilizar 2 telhados diferentes, então precisar colocar aí 2 escadas e ficar testando módulo a módulo. Uhum. Essa questão de manutenção também é importante nessa questão da maximização de produção, né? Porque a gente, quanto mais cedo identificar o problema, mais a gente consegue, o instalador ali, quem está responsável pela parte de manutenção, consegue atuar e aumentar a produção, né, nesse período. Ariel, inclusive, tu colocou aqui essa questão do daisy chaining, né? Do CA, né? Ligando a parte CA entre vários inversores para reduzir, claro, a necessidade de cabos. Com certeza facilita bastante a instalação. Mas o fato de não ter um disjuntor específico por inversor não é um problema para manutenção. Se, por exemplo, um inversor dá problema, tem que fazer a manutenção de um problema, tu não vai perder todos os outros que estão na sequência. Nesse caso não, porque internamente é apenas um barramento. Tá? Existe um barramento interno que faz essa interconexão. Então, se porventura um dos inversores falha, ele não interrompe a geração dos demais. Se tem um no meio, por exemplo, daí estão conectados com os outros lá. Exatamente, porque ele está ligado no lado CA. Né? Então, se porventura acontece um problema, você pode, inclusive, desconectar o inversor e ele não vai perder a conexão do barramento, entendeu? Tem um disjuntor próprio de cada inversor. Você pode colocar, mas não há necessidade. É possível colocar. Tá? Mas no local de instalação do inversor, como é que é? Então, como que ele funciona? Dentro do inversor tem um barramento, uma entrada e uma saída. Esse barramento ele está interligado. Né? Então você conecta um no outro. Se esse cara der problema, o barramento não sofre nenhuma alteração. Agora, caso você queira colocar uma intervenção ali, um disjuntor, é possível, mas não há necessidade. Tá? Então você consegue operar ali, mesmo que a parte CA esteja conectada, você consegue desconectar toda a parte CC para uma eventual manutenção, por exemplo. Mas para trocar o inversor, no caso, teria que fazer uma conexão externa do barramento CA. Pode ser. Para os outros não pode fazerem. Ser. Certo. Sim. Ou você faz uma conexão, ou você pode colocar, por exemplo, por essa questão de redução de custo, você pode colocar um disjuntor para todos eles também. Claro que aí você prejudica os demais, mas é uma possibilidade. Porque aqui a gente está trabalhando com a ideia de redução de custo. Né? Então, se a gente for criar diversas redundâncias para todo tipo de aplicação, aí, na verdade, a gente encarece mais ela. Né? Chegou a comentar alguma coisa sobre partes modulares do inversor, não sei se eu entendi errado. Como é que funciona isso? Por exemplo, trocar o barramento CC, trocar a parte de potência, como é que relés, como é que funciona isso? Hoje os nossos inversores, já os residenciais, já tem esse princípio, né? Mas no Tauro ficou muito mais evidente. Né? Então você tem a parte CA completamente separada e isolada da parte CC, ela não tem relação e conexão nenhuma. Na parte CC,
é possível você trocar toda a placa, por exemplo, caso o integrador venha fazer o dimensionamento errado, e você tenha uma corrente acima daquela suportada pelo borne ou pelo próprio fusível. Se a placa sofrer algum tipo de problema, né, sofrer algum tipo de degradação, é possível trocar apenas a parte CC, não a parte de módulo de potência ou o inversor inteiro. A mesma coisa acontece com as chaves seccionadoras e com o módulo de potência, né? No caso do inversor, por exemplo, de 100 kW, ele possui 2 módulos de potência de 50. Então é possível você trocar apenas o módulo defeituoso, caso aconteça algo, entendeu? Então ele é bem modular nesse aspecto, que facilita na assistência, porque hoje, por exemplo, um inversor de 100 kW, ele pesa quase 100 kg, né? Não exclusivamente o nosso, mas todos, né? Tem um peso considerável, e muitas vezes você vai demandar de na verdade, uma não dá, né? Mas de 2 ou mais pessoas para fazer a extração do inversor, recolocar outro inversor. Tem que ser 2 pessoas que vão para a academia, né? Exatamente. Então, essa modularidade permite com que o integrador ou a equipe de manutenção troque apenas o que é necessário e faça isso em campo. Tá? Uhum. Certo, temos espaço para pergunta. Certo, vamos passar aqui. Para o Gabriel. Eu ia fazer 2 perguntas, mas uma a Carla já respondeu. Era sobre o PID, né? A pergunta que você respondeu é se ele diminuía a degradação dos módulos, você já disse que sim. E outra é se a recuperação noturna se gera algum consumo. Mesmo se o módulo tem alguma microfissura em alguma célula, por questão mecânica, se ele gera algum consumo, mesmo que mínimo, para fazer a recuperação daquela tensão de retorno. Sim, ele tem consumo, tá? Mas ele é um consumo bem baixo. Então, a gente está falando de correntes aqui na ordem dos miliamperes. Tá? Então, a gente não vai precisar de nada muito maior do que isso para fazer essa recuperação. Então, vai ter um consumo, mas ele vai ser assim, bem menos expressivo do que a capacidade total do inversor. Né? E indo, inclusive, para a sua primeira pergunta, né, sobre a recuperação do próprio módulo, né? A gente tem essa recuperação, sim. Ela vai depender um pouco do módulo, né? Vai depender um pouco da instalação. E também existem algumas outras formas da gente encontrar dentro dessas strings, pelo menos quando a gente está falando em plantas um pouco maiores, né? Ao invés da gente tratar em nível de módulo, existe a opção, por exemplo, de uma curva IV, alguma coisa assim. Então, quando a gente está falando do PID, né, a gente tem essa evidência também nas curvas IV. Tá? Então, você tem outras formas de identificar eles também quando a gente está falando em nível de string. Né? Então, para saber, por exemplo, se tem alguma string com algum efeito desse mais pronunciado, alguma questão assim. Certo. A gente tem tempo para pergunta? Não tem mais. Então, vamos ter que encerrar. Agradecemos o público e também vamos dar salva de palma aqui para os palestrantes.